último candidato desta etapa eliminatória. Ele vem de Torres, Rio Grande do Sul. Seu instrumento é o piano. E aqui no prelúdio ele vai tocar o primeiro movimento do concerto número 5 para piano e orquestra de Beethoven. Aplausos para Luiz Fernando Raio. Estamos iniciando pela sua Cultural FM, Torres, Rio Grande do Sul, e também a TV Litoral Torres, esse espaço de entrevista que acontece todos os sábados aqui na Cultural FM, às margens da Lagoa do Violão. Hoje nós estamos com um convidado especial em nossos estúdios aqui, Luiz Fernando Raio, pianista, doutor em música, e que nos honra com sua presença, antecipando o Dia dos Pais. Depois desse momento de você ter vivido aí com as primeiras professoras, com essas referências, como é que foi a sua trajetória? Como é que se desenvolveu essa sua caminhada aí? Durante minha adolescência, eu comecei a ir para Porto Alegre, né? Eu estudei no Instituto de Artes da URGS, fiz o curso de extensão. Eu ia toda semana para Porto Alegre, e quando cheguei à minha idade de fazer vestibular, eu fiz vestibular de música na URGS. Fiz o meu bacharelado, fiz concursos durante essa época, consegui tocar com orquestra, toquei na Orquestra de Ribeirão Preto. Antes de entrar na URGS, toquei com a OSPA. Eu fiz aula com o professor Ney Fialkov, né? Aí, que referência, né? Sim, ele é uma grande referência para mim, né? De pianista, professor, acadêmico. Ele sabe muito, né? Ele começa a falar, tu já vê assim, o conhecimento que ele tem, né? E aí eu até tive a alegria de inesperadamente, assim, né, ser laureado quando eu terminei meu bacharelado. Aí depois eu parti para o meu mestrado. Depois do bacharelado fiquei 1 ou 2 anos estudando. Naquela época eu estava praticando muito a questão da improvisação, né? E aí eu fui fazer meu mestrado, recebi 2 bolsas de estudo nos Estados Unidos. Fiz uma dessas bolsas, eu trabalhei com música de câmara. Aonde que você fez? Isso, eu fui para o Texas, né? Lubbock, no Texas. É uma universidade chamada Texas Tech University. E lá eu fiz meu mestrado com a professora Laura Deal, Dr. Deal, que se aposentou nesse último semestre, uma professora muito querida, que me ajudou muito, assim, né, na parte técnica e na questão do detalhe, assim, da interpretação. E lá no Texas, lá você se deparou com outros profissionais, outros alunos de outros países? Como é que foi essa integração lá? Isso é uma coisa muito legal, assim, lá dos Estados Unidos, assim, de uma maneira geral. É um país muito internacional, né? Então eu conheci gente do mundo inteiro, meus colegas da Coreia. Naquela época tinha muito aluno da Coreia do Sul, e agora tem mais da China. E nesse último semestre eu conheci 2 colegas, ficaram meus amigos africanos, um da Tanzânia, outro não vou lembrar, outro de Uganda, e alunos da Romênia, da Itália, da Europa, da Rússia, né, alunos latinos, muitos mexicanos, da Venezuela, da Colômbia.
Então, basicamente, gente do mundo inteiro. Né? Esses futuros profissionais dos países asiáticos lá, eles são muito exigentes, né? Eles são muito... eles se cobram muito. Também na música acontece isso aí? O que a gente observa, eles procuram vamos dizer assim, uma qualificação intensa. Por que eu faço essa pergunta a você? Quando a gente observa alguns vídeos com referência a músicos asiáticos, principalmente da Coreia, da China, a gente observa uma fidelidade muito grande neles de tentar se aperfeiçoar com referência à música brasileira. Né? Às vezes você ouve uma música, uma MPB do Brasil, numa interpretação fantástica que você até fica estarrecido com a qualidade, com a autenticidade, né? Com a aproximação, porque afinal de contas são países completamente diferentes, né? Culturas diferentes. E eles procuram se aproximar de uma fidelidade muito grande, né? A qualidade de instrumentos, às vezes até na interpretação, né? A gente observa isso aí. E agora você falou dessa questão da qualificação deles, que é bem interessante isso aí, a gente observar e entender a grande responsabilidade que quando você vai buscar um caminho desse aí, tem com a qualificação, né? Sim, eu inclusive eu fui para a China, né? E agora, durante o meu doutorado, eu consegui a oportunidade de ir para a China, dar aula lá. E assim... Deu aula na China? Sim. Através de um colega meu que foi indicado pelo professor dele. E aí me indicou, eu mandei meu currículo, me chamaram. E eu fui 2 vezes, em maio e dezembro do ano passado, e agora eu vou ir novamente fim de novembro agora e dezembro desse ano. Né? Eu fiquei assim muito impressionado, né? Fascinado com a cultura chinesa, né? Cultura riquíssima, e eu percebo isso claramente, assim, esse interesse, né? na música brasileira e também na música clássica, né? Porque a música clássica, a base dela, assim, muito vem da Europa, né? De países como a Alemanha, a Rússia, Itália, França, todos esses países da Europa têm uma tradição, assim, de séculos, né? Dentro da música clássica, música de concerto, e eles têm muito interesse nisso. E muitos alunos chineses, assim, acho que até por uma questão econômica, o país prosperando, e como resultado os pais, assim, frequentemente mandam os filhos para universidades americanas e para outros países, assim, para estudar, se aperfeiçoar, e eles frequentemente voltam qualificados para conseguir assumir trabalhos, assim, nas universidades da China, e tem colegas da Malásia também, daquela região, né? E essa experiência lá, você como professor, o que enriqueceu na sua caminhada? Olha, eu já sou professor, eu comecei a dar aula em 2007, foi 1 ano depois de entrar no meu bacharelado. Então, eu comecei com alunos do próprio curso de extensão, eu fui aluno do curso de extensão por 1 ano e depois, durante o bacharelado, tive alunos no curso de extensão da URGS. E foi um período, assim, muito bom, né? Eu descobri uma nova atividade, porque completamente diferente, assim, tu ser um músico, né? A parte prática da parte pedagógica, né? Porém, esses 2 campos assim, por mais que sejam diferentes, estão interligados, porque quanto mais tu sabe na prática, mais tu consegue passar, assim, né? Muitas vezes tu nem sabe, meu Deus, que não tenho o que falar, mas daí às vezes eu sento assim, eu toco, eu vejo, como é que eu sinto, como é que eu sinto que deveria ser, e aí então muitas vezes tu decifra o teu próprio conhecimento, a tua própria técnica, com a maneira de passar isso pro aluno. E da mesma maneira que tu começa a dar aula, tu começa a pensar sobre as coisas que tu faz muitas vezes intuitivamente. Então esse conhecimento intuitivo, ele muitas vezes se torna um conhecimento teórico, né, que pode ser aplicado. De que maneira você vai passar isso aí também, né? E claro, tem toda uma maneira, né, a parte pedagógica, tu tem que saber como passar, né, não pode encher o aluno de informação. Transferir esse conhecimento, né?
Sim, sim, às vezes tu fala demais e acaba confundindo, então tem que saber... A dosagem certa. E lá na China foi assim, foi a primeira vez que eu dei masterclass na minha vida. Masterclass é um formato que eu já tive durante o bacharelado, nos festivais de música, quando um pianista vai lá, toca na frente de toda a classe, o professor ele dá uma aula aberta. Então, além de tu tem que fazer a aula interessante para o aluno executante que está tocando, mas também para os outros alunos, os alunos ouvintes, que frequentemente são pianistas também têm interesse em aprender, né? E lá foi isso, eu me redescobri assim, como professor. Foi uma experiência assim muito, muito enriquecedora para mim, que eu pude dar aula para os alunos do bacharelado, né? Eu falava em inglês, tinha uma tradutora que passava para o mandarim, e foi maravilhoso, né? Porque eram alunos já intermediários, né? Alguns já avançados, um repertório bem tradicional, assim, sonatas de Beethoven, estudos de Chopin, né? Alguns Schubert, Debussy, e repertório assim que eu conhecia bem. E eu pude passar também um pouco da história da música, as obras mais importantes de cada compositor, a importância de cada compositor no desenvolvimento dos estilos, né, dos períodos clássico para o romântico, para o século XX, né, modernismo, impressionismo, e anteriormente o barroco. Foi muito, muito bom, assim, e tanto que eu estou muito feliz que vou voltar de novo para a China, né. Estou aprendendo um pouco de mandarim, o básico, né, para falar meu nome. Você então tá com a agenda aí de retornar para a China? Sim, já está marcada a minha viagem para fim de novembro. Agora? No fim de novembro agora? Sim. Então, eu estou retornando agora, dia 24 de agosto, retornando para os Estados Unidos, para o meu último semestre do doutorado. Eu já fiz os 3 recitais que eu tinha que fazer, que são 2 recitais de piano solo, um recital de música de câmara, e falta um recital só, que é o lecture recital palestra. Então falta esse último recital, tem que fazer provas, né, qualificatórias, né, qualificação. E aí no fim, depois que terminar o semestre lá, eu vou direto dos Estados Unidos para a China, e aí depois eu retorno para casa. De uma certa liberdade na execução de determinadas músicas já mais clássicas, vamos colocar, não quero usar a expressão clássica porque eu acho que é incorreta, mas as músicas, por exemplo, uma peça de Brahms, todo mundo vai interpretar igual, mas tem uma corrente que diz, olha, você pode fazer pequenas variações nessa interpretação, seria uma interpretação livre. Você é a favor disso? Como é que você pensa? Como é que você lê isso? Existem diferentes opiniões, né? Por exemplo, teve uma vez que quando eu estava no meu bacharelado, eu fui para Olinda, e lá eu conheci o grande músico, né, o Hermeto Pascoal. Tava eu jantando lá. Pelo amor de Deus, o pai tá. Tava eu jantando, daqui a pouco senta do meu lado, eu olhei assim, olha só, o Hermeto Pascoal. Eu tava participando desse festival, que é um festival espetacular, o MIMO, Mostra Internacional de Música em Olinda. E eu fui lá para tocar um concerto Imperador, concerto número 5 de Beethoven. Só para que o ouvinte também se situe, esse festival, ele recebe músicos de vários países, né? E é uma procura, e a cada edição desperta mais interesse, porque conhecer essa biodiversidade musical que o Brasil tem, e eu acho que você é testemunha disso aí, você estava lá, né? Sim, esse festival foi uma coisa assim, eu nunca tinha visto um festival assim, era um festival que misturava todos os estilos, né? No que eu tava o Antônio Nóbrega, o Toninho Horta, o Hermeto Pascoal para finalizar o festival. O primeiro show do festival foi um violinista de jazz, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele era conhecido como um dos melhores violinistas de jazz do mundo. E tava eu lá no meio, assim, eu pensei, nossa senhora, o que eu tô fazendo aqui? Para tocar, tinha um curso de regência com o maestro Karapchevsky.
e estava lá a orquestra que estava a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, que é um projeto social muito bonito lá em Barra Mansa, que eles criaram essa orquestra. Existem esses projetos pelo Brasil, em Heliópolis, esse de Barra Mansa e muitos outros. Eu tenho na Bahia, tem o projeto, como é que é o nome? Do maestro Ricardo Castro, e então Neogibá, na Bahia, que também de orquestras. Tem esse projeto famoso social na Venezuela, né? De onde saiu o maestro Gustavo Dudamel, que rege em Los Angeles a Orquestra Sinfônica, acho que é Filarmônica de Los Angeles. Mas voltando à pergunta, então, por que eu falei, aí eu naquela época, eu ainda assim, eu tinha uma cabeça assim, digamos, não digamos fechada, assim, mas existe um pouco de preconceito, assim, eu sinto que mas Hermeto Pascoal, você olhou para ele, ficou estarrecido, disse, esse cara do meu lado, e aí? Aí eu olhei para ele, eu falei, eu queria saber se ele tinha ouvido absoluto, eu perguntei para ele, e o senhor gosta de música clássica? Aí ele me falou assim, olha, eu gosto de tudo, todos os estilos, né, mas eu acho que tu tem que pegar a música e tem que fazer alguma coisa diferente, assim, tu tem que pegar e criar em cima. E no caso da música clássica, eu sinto assim, muitas vezes tu nem precisa acrescentar notas, porque as notas estão todas escritas. Mas até o próprio maestro Ricardo Castro, eu falei pra ele, olha só, eu ouvi um pianista, não vou lembrar o nome do pianista, e eu disse, mas ele inventa um monte de coisa, acrescenta um monte de nota, improvisa em cima. Aí o Ricardo Castro falou, é assim que Liszt fazia, inventava em cima. Então muitas vezes tu pode inventar notas, tu pode criar, botar algumas notas a mais, mas sem descaracterizar a peça, né? Sem descaracterizar, claro, respeitando o estilo, mas mesmo sem acrescentar notas, eu acho que é importante tu ter o teu próprio estilo, a tua própria liberdade, né? Porque na verdade as notas estão escritas, mas existe muitas coisas entre as notas, né? Como saber ler nas entrelinhas, né? Existe muito, tu pode manipular muito tempo, até para tu conseguir descobrir o tempo certo, o andamento correto que tu sente da música. Cada pianista faz uma certa composição soar de uma maneira muito particular. O próprio Lang Lang, né? Que eu andei vendo que ele voltou agora, a sua carreira estava lesionado na mão esquerda. Ele fala que quando ele estudava no Curtis Institute, lá em Nova York, o professor dele estimulava muito ele a ter liberdade, a usar a liberdade dele e criar em cima. Fazer variações dentro da linha musical da peça, sem descaracterizá-la. Eu vou falar um pouquinho assim da minha opinião. Eu sinto assim, que a questão da improvisação, ela também se aplica a uma interpretação de uma peça erudita, porque é muito relacionado àquilo de ouvir. Tu vai tocando, tu escuta o que acabou de sair e como acabou de soar certo acorde ou certa melodia, e tu responde a isso. Então através dessa interpretação assim meio improvisatória, tu torna aquela música viva naquele momento. Então tu tem que fazer a música viver, ela não pode ficar assim muito engessada, né? Tu tem que usar a liberdade e responder o que tu acabou de ouvir, claro, respeitando, tendo conhecimento de estilo e tal. É como, só para posicionar para o ouvinte, Nelson, assim, o seguinte, tem gente que não tem envolvimento com a área musical. Eu tive essa oportunidade, meu primo estudou música na URGS, e ele participa dessa corrente. Ele hoje está no Rio de Janeiro, está tocando no Rio de Janeiro, enfim. Ele foi muito criticado dentro da URGS, né? Quando ele sentava no piano, vinha sempre aquela coisa, traz uma garrafa de uísque, chegou o cara do jazz, chegou o cara do não sei o quê, que ele dava umas variadas, mas sem ferir o que estava ali na partitura. E os próprios professores dentro da URGS, alguns apoiavam e a grande maioria criticava essa liberdade. Eu acho incrível que você está tendo a oportunidade. Teve professores que deram essa oportunidade, para você não ficar preso ali na partitura, que você está ali. A partitura é como se fosse, Nelson, no nosso caso, o texto.
Quer dizer, eu vou ler o texto de uma forma, você vai ler de outra, o Niltinho vai ler de outra. Eu acho que e vai transmitir a emoção que está ali naquele texto. O músico, ele vai executar o que está ali na partitura, ok? Mas vai colocar mais força em uma nota, menos força noutra. Ele pode, por exemplo, levemente mudar o andamento, né? Ou fazer dali a pouco um staccato onde não tem. Quer dizer, isso é viável, é possível. Eu acredito nisso. Não sei, eu da minha pergunta. Você defende isso aí, Luiz? Defende isso? É que assim, o que acontece quando tu vai interpretar uma música, assim, a impressão de que, assim, que quem não está acostumado, a impressão que está tudo escrito, mas não está tudo escrito. Tu tem que fazer muitas inflexões, tu tem que ter muito controle sobre a sonoridade para tu criar efeitos, tu tem o pedal, então são milhares de variantes assim e que nem dizia o professor Ney Fialkov, às vezes ele falava daquele detalhe que vale $1 milhão. Então muitas vezes até são muitos detalhes, mas até não é nem o detalhe, são coisas básicas. Um pianista vai tocar muito mais rápido, outro vai tocar muito mais lento. E é difícil descrever assim em palavras, mas eu frequentemente vou ouvir uma composição, eu escuto com um pianista, eu digo, mas eu não gosto. Não soou bem. Parece que tu não gosta daquela música. E aí tu escuta com outro pianista assim, e tu vê, não, essa música é espetacular. É a leitura de cada um que te dá essa característica que dá o... Sim. Nós estamos num espaço de entrevista que acontece todos os sábados aqui na Cultural FM, também na TV Litoral Torres, com apoio do Girard Restaurante às margens da Lagoa do Violão e SAPT, uma infraestrutura de lazer e bem-estar às margens da Lagoa do Violão. Nos estúdios, nós estamos recebendo a visita... Às margens do Mampituba. A SAPT? A SAPT é Você mudou a sede da SAPT. Mas tudo é cartão postal. Tá tudo é cartão certo, postal. tudo certo. Luiz Fernando Raio, doutor em música, e nós deixamos no intervalo essa pergunta com referência, Luiz, a esse movimento de grandes eventos que estão acontecendo. Nos parece, leigamente, não sei você como profissional, se começa o público brasileiro, a sociedade brasileira tem uma apreciação maior pelos concertos. Você amanhã tem um compromisso em Porto Alegre, né? Eu gostaria até que você mencionasse esse compromisso, afinal de contas é o Dia dos Pais, amanhã, e se procede isso aí ou só uma referência empírica da gente, que amistosamente começa a observar o movimento das pessoas em apreciar concertos, em tentar entender melhor a música clássica? Assim, o mercado da música clássica muitas vezes não é tão fácil assim, né? Até porque, se a gente for ver, na grande mídia hoje em dia, a questão do sertanejo, né? É difícil até para vários outros estilos assim, musicais ter espaço na mídia, né? Porém, eu acho que é importante muito assim, partir dos próprios artistas, né? Dos próprios músicos clássicos se aproximarem do público e encontrar maneiras de se comunicar, né? E porque, se tu for ver, a música clássica muitas vezes ela não é até uma música tão fácil assim de se compreender, né? Porém, eu acho que existem pessoas que acreditam diferente, mas eu acho que a música clássica ela é para todos, né? Qualquer um pode apreciar, pode gostar e pode compreender. Até porque existem muitos estilos assim dentro da música clássica. Existe aquelas músicas mais bonitas, né? Aquelas músicas que têm uma melodia, que as pessoas se emocionam. E existem aquelas músicas complexas, pesadas, complicadas de entender. Existem aquelas músicas mais modernas, dissonantes, né? E essas com maior compreensão, onde o artista, o profissional mistura um pouco de outras culturas, né, musicais, que de repente começa a identificar. Nós temos hoje grandes maestros pelo mundo afora que começam a introduzir
junto com a música clássica, entre aspas, as culturas dos países, né? Músicas que são referências em outros países. E aí levantam uma plateia, né? E despertam o interesse de apreciar esses concertos. Assim, uma coisa que eu acho assim, muito legal da música clássica é a possibilidade assim da parte educacional. Assim, existem muitos projetos sociais e de formação de orquestras assim, que contribuem muito. A aprender um instrumento agrega muito, né? E ajuda no futuro, assim, mesmo se a pessoa não seguir carreira na música. Mas existem muitos por exemplo, a OSPA agora, e outras orquestras, a gente vê muito eles acrescentando, assim, fazendo programas de música popular. A orquestra fez o programa de Pink Floyd, assim, né, a OSPA, né? Mas mesmo assim, mesmo se tu fazer assim, um Pink Floyd, não é música clássica ainda, né? Uhum. Então, eu acho que por parte do público é importante, assim, a gente abrir a cabeça, assim, né? E assim, procurar, assim, conhecer coisas diferentes, conhecer aquilo que não faz parte do nosso mundo, assim, porque eu acho que isso aproxima as pessoas. Eu acho que hoje em dia, né, a gente vê às vezes até a questão política, as pessoas têm a cabeça fechada muitas vezes. Eu sou assim, eu sou de direita, eu sou de esquerda, ou né, eu só gosto desse estilo e tal. E eu acho que não é por aí. Eu acho que a música clássica, ela dialoga e ela junta muitos fatores, assim, né, muitas tradições junto ali. Na própria música brasileira, todos os compositores brasileiros, Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, o Francisco Mignoni, sei lá, Edino Krieger, a gente tem que é meu professor na URGS, o Dmitri Servo, todos compositores clássicos, assim, mas que trazem toda a tradição musical, a rítmica brasileira, né, a música nordestina, todos os ritmos brasileiros, sei lá, o samba, o frevo, a cultura popular, e misturam tudo, assim, com um caldeirão, assim, de influências, né? Isso a gente vê não só na música brasileira, na música norte-americana, a influência do jazz, na música do Ravel, na música do Debussy. Então, o músico clássico, ele não vive isolado, ele bebe de diversas fontes, né? Então, eu acho que essa aproximação, ela deve... Eu citei até o projeto do Arthur Moreira Lima, que é um projeto, na minha opinião, espetacular, o Caminhão Teatro. Ele toca dentro do caminhão, com caixas de som em praça pública, concertos gratuitos. Então, uma coisa, um preconceito muitas vezes que se tem, questão da música clássica, é que é um estilo elitista, é uma música elitista. Mas aí, então eu desafio as pessoas assim a comparar os preços, né, de um show internacional ou de um show de música sertaneja. Sim, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a música sertaneja. Eu sinto assim, se eu quero me aproximar do público e quero dizer para as pessoas abrirem a cabeça, eu preciso abrir minha cabeça. E é uma coisa que eu tenho tentado, assim, e tenho... por isso que eu falo tanto do Hermeto Pascoal. Foi um dos fatores, a minha aproximação com a escaleta, foram alguns fatores que fizeram eu abrir muito mais a minha cabeça para diversos estilos musicais e procurar compreender cada um dos estilos e ver que dentro de cada estilo existe, digamos, coisas boas e coisas ruins, né? E às vezes os compositores falam, já ouvi muitas pessoas falar que só existe dois estilos de música, a música boa e a música ruim. E mesmo isso aí, eu do meu ponto de vista, não sei se eu concordo completamente, porque existe toda a questão da opinião de cada um. Então, às vezes, talvez podem dizer que eu estou falando besteira, mas se tu for pensar bem, se uma música se ela faz tu se sentir mal, por mais que seja uma música boa, que te deixa para baixo, ou para ti aquela música não é boa, entendeu? Então, eu procurei abrir minha cabeça, eu procurei conhecer e procurei gostar e procurei compreender diversos estilos musicais, e inclusive assimilar vários estilos no meu próprio estilo, inclusive busco o meu próprio estilo de criação, de improvisação, minha própria voz musical, né? Aquilo que me soa natural.
eu sinto que muitas vezes eu misturo elementos do jazz com música brasileira, do samba, e usando, claro, a minha técnica, que assim, muito mais voltada para música clássica. Então, a gente tem um conceito, Luiz, de que a música, ela tem que ter o viés da emoção. Que a partir do momento que você simplesmente tocar ou simplesmente colocar essa música, produzir essa música por produzir, ela perde o sentido. Ela tem que tocar alguém, ela tem que emocionar. E de que forma você vê essa leitura de muitos músicos, muitos profissionais tocam nessa tecla insistentemente? Porque a gente observa, falando em artista, interpretação, a musical, o vocal, de que às vezes você se depara com determinadas situações que não tem nenhuma emoção. É simplesmente uma interpretação. Tanto faz instrumental como interpretada pela voz, mas que não te toca, né? E a gente, leigamente, a gente faz a seguinte leitura: a música, ela tem que ter emoção, ela tem que tocar. Se do contrário, perde o sentido, né? Sim. Eu até concordaria, eu acho que tem que ter essa parte da emoção, mas eu acho que é importante tu sentir assim que aquela música é verdadeira, assim, tu sentir que tu se relaciona com aquela música ela diz alguma coisa para ti. Então eu acho que assim, a emoção é a parte importante, mas eu acho que muitas vezes a música ela pode passar uma mensagem, pode passar uma ideia, ela pode ter uma construção formal, pode né, mas no sentido de que ela tem que te dizer alguma coisa, né? Eu acho que a música ela é importante que ela tenha conteúdo, né, que tu queira dizer alguma coisa e que aquilo seja verdadeiro, assim. Eu não tenho nada contra a música comercial. Eu acho que a música ela exerce diversas funções, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que muitas vezes também vai da questão do ouvinte, né? O ouvinte, às vezes tu escuta alguma coisa, tu não gosta, ou tu escuta e tu gosta. Você falou de músicos do rock and roll, basicamente você falou aí de bandas como... Mas licença só um pouquinho, o Lauro é roqueiro. Sim. Eu sou roqueiro aposentado. Sou roqueiro aposentado. Mas você falou do Pink Floyd, por exemplo, citou o Pink Floyd, que é uma das bandas das quais eu sou um fã, sem dúvida nenhuma, pela construção musical. Não, tá ali fora, eu ia me identificar ali, acho que tem Floyd ali fora, não tem? Tem. Eu acho que tem, sim. E eu vou falar de um músico em particular que me surpreendeu até a sua versatilidade. Eu vou falar do Fred Mercury. Tem, inclusive, uma partitura do Fred Mercury aqui na URGS. Sabia disso? Na escola de música da URGS tem uma partitura escrita do Fred Mercury. Meu primo teve acesso a ela, feita com correções. Ele buscou na música, e é por isso que eu quero chegar lá, ele buscou na música erudita, buscou na música, na formação clássica, a introdução do rock and roll, por exemplo, em uma ópera. Ele fez uma mini... Que aliás, ele foi criticado por ter... Está no filme, está na história do Queen. Ele foi criticado pelo próprio produtor. Disse, você não vai fazer esse negócio aí? Vou fazer sim. Qual é o problema? Né? Fez um grande sucesso, como todos os demais sucessos do Queen. Você acha que esse envolvimento de... Tem músico sertanejo que é formado em música. Como é que é o nome do... Mas o Fred Mercury, o Lauro, é um exemplo, Luiz e Alberto, de que ele toca. Ele mexe com a sensibilidade. Independentemente do entendimento, né, da música propriamente dita, da interpretação, mexe. O que é isso? Que segredo é esse? É a interpretação? É a música? É a melodia? Que características esse grande artista trouxe para nós e nos deixou de legado, que você, quando escuta Fred Mercury, mexe, você para,
Você começa, independentemente se não faz parte do seu gosto musical. E é isso que eu queria tentar me perguntar, né, lhe colocar, Luiz, porque a música clássica em si, ela a meu juízo, ela tem que ter esse viés. Sim. Né? Porque você, de repente, se depara com grandes concertos, como você colocou, que tem a característica própria do artista, né? E que você ouve uma peça de um determinado artista, né? E não toca. E o outro, com a mesma música, dando uma segunda interpretação, vamos dizer assim, e ela mexe com você, emociona. E eu acho que o Lauro trouxe como exemplo o Freddie Mercury aí, que é impressionante. Então, você ouve depoimento de pessoas que não tem nada a ver com esse estilo de música, e diz assim, puxa, mas que música, olha aqui, que interpretação, que isso. Então, as pessoas começam a criar características de identificação. Assim, ó, o Hermeto, ele fala assim muito, e outros músicos, eu fui assistir o Arismar do Espírito Santo, né, muito grande músico da música brasileira. Eles falam o seguinte, que é importante tu sentir antes de pensar. Então, essa questão realmente, os nossos sentimentos, eles têm sabedoria, né? Existe um motivo, assim, né, por trás daquilo que tu sente. Então, muitas vezes, tu usar a cabeça, tu não vai estar sendo tão sábio quanto tu usar os teus sentimentos. Porém, acho que na questão da música clássica, inclusive do Freddie Mercury, eu acho que muitas vezes tem a questão da experiência também. E a questão de tu conseguir ter desenvoltura e, na música clássica, principalmente, tu ter o domínio técnico para tu expressar aquela emoção ou sentimento. Porque... E essa emoção, desculpa atravessar, essa emoção vem de interagir, essa energia com o público? Sim. Isso é uma coisa assim, quase assim... Uma sintonia. É uma coisa difícil de explicar, mas eu sinto assim, claramente, às vezes tu vai tocar para uma pessoa, tu vai tocar. Tu vai tocar para uma pessoa e tu sente que a música não cada pessoa parece que a música soa diferente, parece que existe uma interação, uma troca de energia. De repente, talvez até seja uma coisa mais simples, aquela pessoa te deixa mais confortável, outra pessoa te deixa assim mais nervoso. Mas isso do Freddie Mercury, que a gente tá falando, a questão é tu tem que ter uma questão de sintonia do público, mas tu também tem que ter uma desenvoltura perante o público. Às vezes tu não tem experiência, tu fica travado, tu não tem o domínio técnico, tu fica assim né, não tem o costume, ainda não tem a maturidade necessária, e isso pode atrapalhar assim na transmissão da mensagem, dos sentimentos, ou na conexão com o público. Então acho que todos esses fatores eles estão em jogo, assim, né, fazem parte de um show, de uma performance musical, né? Bom, você tem um compromisso amanhã em Porto Alegre. Eu gostaria que falasse um pouquinho mais desse evento que vai acontecer amanhã com a sua participação. Sim. Amanhã eu vou ter meu recital, né, recital de piano na Casa da Música Poa, né, a Casa da Música é um espaço cultural muito assim muito importante assim para os músicos porto-alegrenses e para o músico gaúcho em geral. Inclusive vem artistas internacionais também tocar lá, fazer recitais, concertos e cursos que são ministrados lá. Ela fica na Gonçalo de Carvalho, atrás número 22, atrás do Shopping Total. E eu vou tocar alguns estudos de Chopin, que são músicos que eu já queria tocar os 24 estudos de Chopin para crescer no domínio técnico, né? E a outra, depois, então, alguns estudos de Chopin, eu vou tocar a Sonata de Liszt, que é uma música que tem 30 minutos, uma música bem pesada, né, difícil, música muito bonita. E na segunda metade eu vou interpretar música brasileira, então eu vou tocar o Radamés Miatali, Ernesto Nazaré, vou tocar algumas músicas do Hermeto, e vou tocar o Zequinha de Abreu, né, vou tocar Digo Digo no Fubá. Isso vai ser amanhã às 18 horas, 6 da tarde, em Porto Alegre. E na semana que vem, dia 17 de agosto, cai no sábado, às 19 horas, né, 7 da noite, eu vou fazer a abertura, né,
inauguração do piano do Quintal da Dindinha, que é um espaço assim que eu achei muito bom, assim, maravilhoso para aqui para Torres, para o Paço de Torres, que muitas vezes é carente até nessa parte cultural e atividades educacionais que enriqueçam, né, a experiência dos estudantes e, né, muitas vezes carente de cultura mesmo, né? E nesse espaço do Quintal da Dindinha estão sendo ministradas aulas de piano gratuitas pelo professor Luiz Felipe Kunze. Eu falei com ele, disse que ele tem mais de 100 alunos, né? E quando eu fiquei sabendo disso, eu pensei, vou fazer um recital lá com certeza, né? Para os alunos. Mais de 100 alunos? Sim, de piano e teclado. O professor Luiz Felipe tem 82 anos, se não me falha a memória. Me deu uma entrevista numa outra emissora. Ele é uma figura extraordinária e trabalha direto ali, de forma quase que voluntária no Quintal da Dindinha, com um patrocínio muito pequeno, né? E dá realmente essas aulas aí, desde alunos principiantes até intermediários. De todas as idades também, né? E o curso tem, o curso tem o nome, se não me falha a memória, da mãe dele. Parece que o curso tem o nome da mãe dele ou da avó dele, não me recordo bem. Mas é um curso em que ele coloca a sua emoção ali muito claramente. E é uma figura, olha, você conversando com ele, você já teve essa oportunidade, vê que extraordinário é o valor da música para o ser humano. Tá? A música é um revigorante. É um revigorante. Quem vive no mundo da música está sempre com vigor, está sempre com prazer, está sempre com alguma coisa muito maior, não é isso? Você está vivendo isso, você é jovem ainda, né? É isso que eu ia colocar, né? Eu acho que o Luiz Fernando deve, né, Luiz Fernando estar vivendo um momento espetacular na sua vida, né? Porque a partir do momento que as pessoas começam a descobrir e começam a entender, né, a sua trajetória, a sua dedicação, o seu sacrifício, porque ser músico num país como o nosso, ser músico clássico num país como o nosso, com uma certa dificuldade, né, eu não digo assim até cultural, mas de entendimento desse processo que é tão importante, a cultura em si, e dentro dessa biodiversidade, né, eu acho que você está vivendo um momento bem interessante. Uma pergunta que eu gostaria de que você colocasse aos ouvintes da Cultural FM da TV Litoral Torres, como é que um profissional do seu quilate brasileiro é visto lá fora? Olha, eu só tenho a agradecer, assim, eu sinto que assim, pelo que a gente vê, assim, muitas vezes relatos de outros músicos, assim, muitas vezes acontece isso é uma realidade, né, do músico não ser reconhecido e muitas vezes não ser valorizado, e isso eu acredito que né, isso existe muito, mas no meu caso eu me sinto muito grato, eu me sinto valorizado aqui em Torres, né. A primeira vez que você deixou o Brasil foi para onde? E daí, lá acho que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos é uma coisa assim, bem parecida. Eu me sinto respeitado, assim, pelos professores, pelos colegas. Eu recebo bons feedback, né? Bons comentários. Os professores me veem como um bom músico, né? Um baita músico. Uma vez eu fiz um concurso e o meu professor Ney Fialkov da URGS, ele me escreveu assim, com admiração, me deu um CD e escreveu com admiração. E então meus colegas também me estimulam, me estimulam muito, me apoiam muito, e então eu só tenho a agradecer, assim, todo esse apoio, tanto aqui em Torres como o apoio que tive em Porto Alegre, nos Estados Unidos, mesma coisa. É um orgulho grande tu se sentir respeitado por grandes músicos, porque lá nos Estados Unidos
os professores, muitos deles estudaram em grandes conservatórios, grandes universidades, sei lá, Indiana University, na Juilliard School, Curtis Institute, algumas das maiores universidades dos Estados Unidos. E tu sentia assim que essas pessoas te respeitam. É uma coisa assim que eu me sinto muito, muito feliz assim com esse reconhecimento, né? E eu espero cada vez mais poder contribuir. E eu acho que o sonho do músico pelo menos o meu, eu acho que o trabalho do músico é levar a música para as pessoas, né? Porque como tu mesmo estava falando, a música ela nos traz beleza, ela nos conecta com a realidade, ela nos proporciona experiências assim que nos conectam com a natureza e com a própria vida, né? E ela une as pessoas através dessas experiências de conexão com o som e uma experiência assim, uma compreensão coletiva que todos têm. Então quando tu vai tocar um concerto, todo mundo que está ouvindo ali, todo mundo está tendo aquela mesma mensagem e frequentemente assim se espera, todo mundo está gostando, então todo mundo está tendo uma experiência que une as pessoas. Então é uma coisa assim quase espiritual, né? A conexão com a música, ela já vem da época do Homem da Pedra, né? Da Idade da Pedra. O ser humano ele tem uma conexão natural com o som. Um som, né? Então eu me sinto realizado, né? E na Europa, como é que foi? Onde você esteve? Alguns países você esteve? Na Europa eu nunca tive na Europa ainda. Eu gostaria muito de trocar essa experiência. Eu pretendo ainda ir. Estou conversando com um colega, ver se eu consigo ir para a Itália, para participar de um tocar como pianista acompanhador e talvez fazer alguns concursos, né? Eu ainda sonho com ir para a Europa, conhecer, né? Eu quero ir para Bonn, lá que é a cidade natal do Beethoven, né? Ver lá tem uma estátua dedicada para ele e conhecer. É uma cultura rica, né? Eu acho que a cultura é uma coisa que as pessoas se expressam, as pessoas precisam se expressar, né? As pessoas precisam se comunicar, precisam ouvir, precisam dizer também, né? E essa pergunta vai bater muito forte para quem quiser conhecer este músico que está conosco aqui, que é um músico erudito, mas que tem fortes raízes aí, com certeza, com boa qualidade de música. Qual é o teu pendrive, Luiz Fernando? O repertório? Não. O pendrive que você tem no carro, em casa, você chega, bota no Walkman. Existe Walkman ainda? Não, né? Não existe mais. Não existe mais. As colocadas, sei lá, no celular. Qual é o pendrive do Luiz Fernando Raia? Olha, eu me sinto um cara bastante eclético, assim, né? Uhum. Eu escuto bastante música clássica, sempre ouvi música clássica, eu gosto de ouvir o repertório de Beethoven, com os concertos de Beethoven, sonatas para violino, concerto triplo de Beethoven. Gosto de repertório para violoncelo e piano, de Brahms, Schubert. Eu escuto bastante o Hermeto Pascoal, eu conheço a discografia dele completa, né? Eu escuto, através da influência do meu irmão, eu escuto bastante rock. Acho que minha banda favorita seria AC/DC. Eu gosto muito do Green Day. Nossa, coisa boa. Iron Maiden também, meu irmão sempre escutou muito, me influenciou nesse sentido. Eu tenho um conhecimento assim de rock progressivo, que não é muito assim, conheço Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer. Todas essas bandas de rock progressivo, principalmente, são bastante influenciadas pela música clássica, né? Eu escuto reggae, eu gosto de Desiree, né? Não sei direito como se fala. Eu escuto Bob Marley. Gosto de samba, minha banda favorita de samba é Raça Negra, né? Raça Negra. Mas eu gosto do AGP. Eu escuto algumas. Que mais que eu escuto? Música brasileira, eu gosto muito de música brasileira. Eu sou fascinado pela cultura do Nordeste, né? Gosto de forró, gosto de... Então... E essas biodiversidades internacionais aí,
francesa, italiana, alemã, tem música japonesa hoje que, né, uma produção Só aqui na Cultural tem quantas músicas japonesas aí que tu rodas aí na programação. Nelson, tem os cantores japoneses que cantam em inglês com uma perfeição maravilhosa, né? Tem uma dupla aí. De vez em quando eu vou garimpando por aí. Vai né? garimpando. Sim. Tu lês a música europeia também como também uma música que entraria no teu pendrive? Eu não conheço tanto assim, acho que vocês estão falando assim, mais da música popular europeia, assim, né? Música popular europeia. Da cultura, das culturas, né? Eu não conheço muito, não escuto muito a questão da música europeia, que eu escuto mais da música clássica mesmo, dos compositores franceses, Ravel, Debussy, e compositores alemães, né? A música russa, eu gosto muito dos compositores russos, Scriabin, Rachmaninov, sei lá, o Prokofiev, todos os compositores russos, né? Mas eu acho que é importante, assim, até eu gosto de escutar rádio, eu gosto muito de ouvir música gauchesca, né? Quando eu estou trocando a rádio, escuto música gauchesca, já deixo ali, né? É uma música alegre, é uma música bonita. Eu acho que é importante, eu procuro ouvir rádio justamente para expandir, assim, abrir a cabeça. Para abrir a cabeça, como se fala. Nessa. Mas eu acho que é importante ouvir de tudo, conhecer diversos estilos, né? Para poder falar, senão se tu não escuta, não conhece, não pode falar dele, né? Um dado importante da SAPT, a piscina principal da SAPT, ambas, estão usando o tratamento de água especial agora, que é o ozônio. Então, as pessoas que estão nos acompanhando agora podem voltar a praticar natação, porque muitas pessoas se queixavam com referência à ação do cloro, né? Tem irritação na pele, nos olhos, né? Enfim, né? O cabelo, principalmente para as mulheres, né? Mesmo com a touca, mas ela não filtra tanto. Então, agora a piscina da SAPT tem um tratamento especial de ozônio. Aliás, aproveitando essa oportunidade, Nelson, eu conversei com o presidente da SAPT, ele me mostrou os investimentos que estão sendo feitos de melhorias, tanto na questão das piscinas com tratamento de ozônio, quanto também nas novas quadras que vão estar ali disponíveis, algumas já estão disponíveis, de beach tênis também, todo aquele processo de esportes de areia que vão estar disponíveis ali na SAPT, e também da cobertura de quadras que eles estão já planejando, algumas em andamento. Então, essa gestão aí do Carlos Requim está sendo muito feliz. Complementando a gestão do Gerson Pedroso. Sem né? dúvida, mas está sendo, está colocando uma coisa que nós conhecemos a SAPT, vou colocar, eu fui criança na SAPT, né? Eu acho que tu deves ter passado por isso também, né, Luciano? Sim. E eu conheci... Luciano nadava lá. Tem até medalhas de natação. Nadei lá também. Não tive medalhas, mas participei da travessia do Mampituba aqui, participei da travessia da Ilha dos Lobos, pelo Mauri Fonseca, já faz muito tempo. Você citou alguns equipamentos da SAPT e infraestrutura, mas eu acho que tem que louvar também a grande iniciativa, a gestão de Gerson Pedroso, que foi a remodelação e a revitalização do espaço de futebol 7, né? Sem dúvida. Com grama sintética a nível profissional, e que hoje tem uma atividade muito grande, né? Proporcionando grandes momentos para atletas de infinitas idades. Aquela estrutura que tem ali, vocês se chutam ali, não sei se é quarta ou quinta, um dia por semana vocês dão um chute na canela. Não, são segundas, quintas. Também não me interessa sábados, o dia, né? O Nelson. Me interessa que você chuta uma canela um do outro ali, numa estrutura sem lesão estrutural física. Chuta o prefeito também. Também está lá presente o nosso prefeito. Mas o detalhe é o seguinte, vocês chutam a canela um dos outros numa estrutura de campo igual, se não é igual, é praticamente igual a do Corinthians.
Porque ela, do Atlético Paranaense. Do Atlético também, mas o Corinthians tem essa mesma estrutura, cara. É aquela revitalização do gramado ali pela parte de baixo para cima. É impressionante aquele cuidado que eles têm em não matar a estrutura, então eles cuidam, e além da questão dos dutos de escoamento que foram colocados ali. Foi muito inteligente esse processo, muito competente. Graças Parabéns, ao atual presidente, né? Carlos Sequim, né, que Carlos Sequim, participou dessa estrutura. Sem dúvida. Muito bem. Passado esse adendo, É. voltamos a falar de música. Né? Voltamos a falar de música, né? Mas, para concluir aqui a sua visita, que eu acho de muita importância para todos nós, para os ouvintes da Cultural FM, até para que você tenha uma ideia, nós não estamos falando para 34 países também. São ouvidos em 34 países, né? Então, essa referência, quando nós colocamos aí, Luiz Fernando, que a gente perde a referência aonde estamos chegando, de que forma estamos chegando. Então é muito importante a sua participação nesse sábado, nesse espaço de entrevista, onde você está contando para os ouvintes da Cultural FM a sua trajetória como profissional da música, hoje doutor, né? E que, sem dúvida nenhuma, dos relatos que você fez, os comentários que você trouxe aos ouvintes da Cultural FM, vem a sua parte também fraternal, né? E emocional, porque a partir do momento que você se doa em fazer um recital para 100 alunos que sonham em ser músicos, né, você está estimulando esses alunos a chegarem onde você chegou, né? Eu acho que a música, fazendo um paralelo muito simplório, vamos dizer assim, com a questão da atividade esportiva, seja ela qual for a modalidade, é para poucos, né? Porque você deve ter observado que na sua trajetória, na sua caminhada, muitos tentaram, né? Por N razões, não chegaram aonde você está hoje, né? Tendo uma referência nacional, internacional, tendo essa formação que você tem hoje e sendo muito bem respeitado lá fora. Isso é muito importante para que haja um entendimento nesse sentido, a respeitabilidade profissional, tá? Com a seriedade com que a gente tem e fala com conhecimento de causa. Desde o início você teve este feeling de responsabilidade com aquilo que você escolheu para a sua vida. Eu me sinto feliz, assim, né? E como tu estava falando aí, acho que sem dúvida, né? O apoio da família é fundamental, né? E como tu mesmo disse, amanhã é o Dia dos Pais, né? E eu não teria chegado onde eu cheguei sem o apoio do meu pai, né? Da minha mãe, do meu irmão também. Mas acho que meu pai sempre foi meu maior incentivador, né? Ele sempre acreditou em mim, sempre, né? Acho que nem teria como tu planejar assim, tu acreditar, vou fazer isso da minha vida, se tu não tem uma pessoa assim que acredita em ti, né? Estimulando, né? Porque tu vai viver da música, né? Tu vai fazer música. Se de repente se fosse uma pessoa que dissesse, não, mas pra quê, né? Que tu vai agregar fazendo música? Mas não, ele sempre acreditou no meu potencial, sempre me disse assim, vai pra frente, vai que vai buscar, é isso que tu tem que fazer. Um apoio assim incondicional. E tu mesmo falou que muitas vezes as pessoas não chegam, não dão prosseguimento, e eu acredito que eu também não teria dado prosseguimento aos meus estudos se não fosse pelo apoio do meu pai. Mas chegou um momento de você perder esse estímulo? Não?
Olha, eu acho que nunca... Porque eu nunca enfrenta muitas barreiras, né? Eu nunca pensei realmente em desistir. Eu acho que uma vez só, quando eu era bem novo, eu pensei assim, até cheguei a pensar em parar. Mas foi bem de leve, assim, nunca, na verdade, eu sempre foi o que eu quis, nunca pensei em desistir. Só que o que acontece é o seguinte, ó, muitas vezes tu não precisa dizer, desisti, ou parei, ou larguei. Eu penso muito nisso. Se tu tem um sonho de fazer algo, porém tu não tá trabalhando por esse sonho, tu já tá 1 ano, 2 anos, 3 anos, tu tem o sonho, tu continua tendo o sonho, mas tu não tá fazendo nada para alcançar esse sonho. Tu já desistiu, só não admitiu, entende? Então, acho que uma coisa interessante assim de tu ir buscar um sonho é que não adianta tu sonhar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Todos os dias tu tem que botar em prática o teu sonho. Todos os dias tu tem que dizer, vou estudar, eu vou fazer isso, vou ir atrás. Se tu não tá indo atrás, não vai atrás, não se esforça, né? Sonho é só, né, fica cada vez mais distante. E nessa batalha do dia a dia, muitas vezes, às vezes tu não pensa em desistir, mas tu pensa, acho que não sei se eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar, não sei se é possível para mim, não sei se eu sou capaz. Você não se arrepende das renúncias que fez como jovem, como adolescente? Não, me arrepender das renúncias de jeito nenhum, porque... As renúncias que eu digo assim, de deixar o lazer de lado, de curtir outras coisas e se dedicar ao seu sonho. Assim, só para finalizar, nesses momentos assim que tu enfrenta uma dificuldade, será que nesse momento o meu pai ele sempre esteve ali, né, dizendo não, vai para frente que tu é capaz, vai. Então eu até nem consigo mensurar assim tudo que ele a importância nessa questão até da autoestima, digamos, autoestima profissional, né? Autoestima de tu se sentir que é possível, né? E da questão da renúncia, eu acho que a única coisa que eu poderia me arrepender, assim, a coisa mais forte, foi esse período que eu tive que ficar longe do meu filho, né? Porque meu filho ele tinha 1 ano, né? No aniversário de 1 ano do meu filho eu não estava aqui, no aniversário de 2 anos, no aniversário de 3 anos também não. Então o meu filho vai fazer 4 anos, no aniversário de 4 anos vai ser o primeiro aniversário dele que eu estou aqui. Eu não fiquei o ano inteiro fora, eu fiquei 4 meses, às vezes 5 meses fora, mas para um menino, um bebê que está crescendo, isso é muito tempo, né? Então tu volta, tu vê que ele mudou, que ele cresceu, perde muita coisa, né? Então por isso que o período que eu fiquei aqui eu procurei ficar o mais próximo possível, ajudar ele em tudo que ele precisava, ajudar ele a caminhar, ensinar ele a falar. Esse seria a única coisa que eu poderia me arrepender de ter ficado longe. Mesmo disso não me arrependo, porque eu planejei que esse seria o melhor momento assim para eu poder, o momento que ele mais vai precisar de mim, eu já tá com a minha formação terminada, né? Poder dar um futuro, né? Um futuro pro meu filho. Então não me arrependo, porque sempre foi meu sonho, sempre foi o que eu quis fazer. Eu sempre senti o apoio das pessoas, né? Então tem sido um sonho, e quanto mais eu consigo realizar as coisas que eu quero fazer, parece que melhor, mais feliz eu me sinto com essa caminhada e com as novas perspectivas. Tu me falou que eu devo estar vivendo um momento muito bom, e realmente estou vivendo um momento assim bonito, né? Um momento maravilhoso, né? Da minha carreira, da minha vida. Eu só tenho a agradecer, e é isso aí, eu me sinto motivado, né, a seguir em frente. Que mensagem você deixaria para o seu pai? Papi, eu sou muito grato, muito feliz por tudo que tu fez por mim, e tu é o melhor pai do mundo. Eu te amo muito. Um abraço muito grande, sucesso para você, continue nessa caminhada. Eu agradeço demais de você ter
estado conosco nesse sábado, que antecede o Dia dos Pais. E a Cultural FM e a TV Litoral Torres estão inteiramente à disposição para veicular, para divulgar a sua caminhada, sua trajetória, seus eventos, a sua participação em qualquer lugar que você esteja. Você tem os nossos contatos, você tem o nosso acesso e será um prazer nós estarmos sempre em contato, divulgando a sua caminhada. Muito obrigado aí a Cultural FM, é uma rádio assim que, né, importante, é uma rádio que todo mundo conhece, é uma rádio que a gente tem orgulho, né, de ter aqui em Torres, né. Obrigado aí ao Nelson, ao Lauro, ao Alberto aí pela oportunidade. Deixo aí meu convite, amanhã em Porto Alegre, às 6 da tarde, na Casa da Música Poa. E no sábado que vem, dia 17 de agosto, às 7 da noite, no quintal da Dindinha, inauguração do piano. Novamente, obrigado aos ouvintes e pela oportunidade da rádio aí. Meu abraço a todos. Muito obrigado. Laurinho, obrigado mais uma vez por estar nesse sábado conosco, agradecendo esse espaço de entrevista, e eu acho que essa parceria que firmamos a partir do surgimento da TV Litoral Torres vem engrandecer e alavancar um novo espaço de mídia e vídeo para a nossa comunidade. Em relação à TV Litoral, à Rede Litoral de Televisão, a qual nós estamos atrelados, eu fico muito satisfeito com o resultado que estamos tendo. Já como eu falei, essa semana tivemos aí problemas técnicos de streaming, isso é normal, mas houve uma cobrança de telespectadores já, de gente que nos assiste, o programa tal não foi, e eu acabei tendo que explicar no ar o que aconteceu. É normal, eu fico satisfeito que esteja acontecendo isso. Sabe, Nelson, quando um projeto está no começo, tu ficas com uma séria dúvida. Vai ou não vai? As pessoas vão assistir ou não vão assistir? Então, em comemoração a esse fato, eu apreciei aí um projeto que estava um pouquinho mais para adiante, que é o aplicativo da TV Litoral Torres. Já está em publicação, em fase de publicação, aí o aplicativo para Android e para iOS. Quer dizer, você vai poder assistir. Mas eu vou assistir a TV no celular. Tem muita gente que assiste televisão no celular, no tablet, no computador, na Smart TV, que é exatamente esse o convite que a TV Litoral está fazendo para você. Assista a nossa programação, tanto no Smart TV, quanto no celular, no tablet, no computador, através do tvlitoraltorres.com.br. Já estou vendendo o meu peixe já nesse meio, né? E olha aqui, fica olhando, né? tvlitoraltorres.com.br. E temos também, aí eu vou ter que pedir a mão para os universitários, a nossa página no Face. Como é que se diz? TV Litoral Torres RS, é isso? No Facebook, exato. TV Litoral Torres RS. Essa entrevista aqui vai ao ar, quem está nos assistindo agora pela TV achar estranho dizer isso, mas vai ao ar na televisão, na Rede Litoral, no canal 6 da NET, e vai ficar disponibilizada na página TV Litoral Torres RS no Facebook. 25 mil seguidores. E teremos... Oi? 25 mil seguidores. São 25 mil seguidores, me assopram os universitários, que é o Alberto. O Alberto é meu produtor para assuntos aleatórios, assim. Então, Nelson, também aproveitando essa oportunidade que o Luiz Fernando tão brilhantemente, de forma tão linda e direta, levou o pai dele essa mensagem de amor, né? Eu levo a todos os pais do Brasil, né? Já que estamos falando aí através das redes sociais, através da própria internet, da rádio e do aplicativo da Cultural FM, que por sinal, gente, está disponível aí, quem não tem ainda, baixe aí o aplicativo da Cultural FM para nos ouvir sempre em qualquer lugar. Já vendo o outro também, vê que eu sou justo,
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, claro, evidente. Eu quero dizer o seguinte, Nelson Pérez, para todos os pais do Brasil, do mundo, enfim, pai, né, é a figura aquela que corrige e que acaricia, é a figura que encanta e embala, é a figura, aquela figura grande, que vai diminuindo de tamanho fisicamente e aumentando de tamanho no nosso coração à medida que a vida passa. A todos os pais, o carinho e o respeito de um filho também, né? Que até hoje tenho orgulho do meu pai, muito, muito, muito orgulho de tudo, da grande herança que meu pai me deixou, que a minha educação é a minha profissão. Mesmo que ele não quisesse, né, diretamente que eu fosse para a rádio, ele não queria de jeito nenhum, não. E eu acabei dobrando meu pai. E ele foi meu grande apoiador durante a vida toda, então, simbolizando nesse jovem aí, que é um cara que está vinculado já totalmente à música, já tem filho, já está vivendo um outro lado da própria vida, simbolizando na mensagem que o Luiz Fernando Raio deixou para o pai dele, que está vivo, que está aí, abraçar todos os pais do Brasil com muito carinho, aqui pela equipe da Rádio Cultural FM e da TV Litoral Torres, Nelson Pérez. Um abraço, Laurinho. Um abraço. E que tem domingo mesmo? A partir das... tem. Amanhã tem muita coisa. Tem o quê? Alberto, um abraço. Obrigado. O Domingão do Nelson? Com certeza. Com Até certeza. nós estamos passando aqui por uns ouvintes que estão entrando pelo WhatsApp. Nós teremos uma programação especial, com algumas mensagens e, consequentemente, fazendo com que os filhos reflitam na possibilidade de redimensionar o seu relacionamento com os pais, né? A gente acompanha tantas e tantas situações aí desagradáveis, né? Eu não falo mais com meu pai, eu não quero mais ver o meu pai. Não é por aí, não é por aí. Então, que reflitam sobre a importância de estarem sempre com os seus pais, de escutarem os seus pais. E pais, por favor, não deixem de acompanhar os seus filhos. Aprendam a dizer não de uma maneira que possa não se arrepender no futuro. Porque por muitas e muitas vezes a gente ouve também dos pais: eu larguei, eu cansei. Não se larga nem se cansa. Se continua naquela caminhada da responsabilidade. Se você, pai, assuma a sua responsabilidade de pai e saiba dizer não nas horas oportunas. E saiba receber aquilo que nós, como pais, esperamos: o carinho, o entendimento e o acarinhamento dos nossos filhos. Por muitas vezes nós deixamos de redimensionar o processo de abrir os braços para receber um abraço do seu filho, né? Ou mesmo como o Lauro, o Alberto que está aqui são testemunho, um abraço e um beijo do seu filho. Porque por muitas vezes a gente encontra jovens assim como o Luiz Fernando, né, nos seus 30 anos, que ainda abraça e beija os pais. Então, que parem e reflitam sobre essa situação. Amanhã é um dia de recomeço, de atitudes, ações, procedimentos, e que tenham essa iniciativa. O mundo precisa que a gente se movimente com iniciativas proativas, de carinho, de acarinhamento, de compreensão, e que, eu volto a dizer, pais, aprendam a dizer não na hora oportuna. Aos telespectadores da TV Litoral Torres, um grande abraço, um ótimo final de semana e que Deus continue abençoando a todos nós. Até lá.